a última pesquisa do IPESP, né, que é um dos institutos mais sérios de pesquisa, analisa alguns vieses bem interessantes, né, levantou, na última pesquisa, para os entrevistados, a questão assim, por que as pessoas votam em Lula e votam em Bolsonaro? Seria interessante a gente perceber, ter essa percepção muito clara. Se Lula está aí com 40 e poucos por cento de intenção de voto, quem são essas pessoas, né? É somente as pessoas que sempre votaram no PT? Não. São pessoas que votaram em Bolsonaro, agora preferem votar o Lula? A pesquisa do IPESP pesquisou isso e está dizendo que parte do pessoal que votou em Bolsonaro está fechado com Lula agora e não abre, que é o Lula de qualquer jeito, não vai mudar de voto até a eleição. Então, tem alguns dados assim que chamam bastante atenção. O cruzamento desses dados da última pesquisa é revelador de como o eleitor percebe as diferenças, inclusive das estratégias, não só de campanha, mas percebe as diferenças até dos projetos, né? De um lado, a extrema-direita, representada aí por Bolsonaro, e de outro lado, Lula, praticamente a totalidade da esquerda, quase toda a esquerda, mas com uma penetração muito forte em eleitores que não são do PT, que, a princípio, não votariam no Partido dos Trabalhadores, porque é o Partido dos Trabalhadores, e assim por diante, né? Por exemplo, para a maioria dos eleitores de Lula, não se define como de esquerda, interessante isso, mas 2 de cada 3 votantes de Bolsonaro se dizem de direita. Então, você percebe que é uma das razões, inclusive, que explica a tão falada polarização que nós temos hoje, né? A identidade personificada agora com esses 2 nomes, né? Então, já posso adiantar que Terceira Via foi para o brejo. Terceira Via não tem identidade popular, não tem projeto, né? Não significa exatamente nada. Por isso que nenhum nome consegue se destacar ali na Terceira Via, colocando, inclusive, o Ciro Gomes fora da Terceira Via, por ser, de certa forma, alguém que acaba tentando aí navegar, aliás, navega no campo da centro-esquerda, tentando entrar pelo centro, mas não consegue, porque esse centro, além de estar pulverizado, ele tem uma performance em termos eleitorais muito pequena, né? A amplitude do eleitorado de Lula e a estreiteza da massa bolsonarista é fundamental para entender o favoritismo do ex-presidente Lula no cenário do segundo turno. Na pesquisa IPESP, Lula salta de 44% no primeiro turno para 54%, quer dizer, um avanço considerável de 10 pontos. Então, você percebe que, quando você tem apenas os 2 nomes em jogo, Lula e Bolsonaro, né, Lula consegue dar um salto de 10%, ou seja, ele assambarca um eleitorado que não votou nele, a princípio não votaria nele no primeiro turno. Enquanto que o Bolsonaro não consegue fazer isso, né? Ele tem 32% aí no primeiro turno, e quando fazem a simulação, né, de apenas ele com Lula no segundo turno, ele sobe de 32% para 35%, né, com meros 3%. Então, você percebe que, aliás, isso aí é um dado importantíssimo, né, para se perceber assim que você já tem hoje, mais do que em outras, aliás, mais do que em todas as outras eleições anteriores, você já tem hoje um voto fechado, praticamente aí há 5, 6 meses antes da eleição. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Ciro Gomes, mas eu acho que ele acabou trocando os pés pelas mãos, né? Nos últimos anos e principalmente nos últimos tempos aí, né? Eu acredito até isso, as pesquisas têm demonstrado que se ele não fosse candidato, se ele não ficasse com os 8, 10% do eleitorado, o Lula teria muita chance, mas muita chance mesmo de ganhar essas eleições no primeiro turno. Aliás, as pesquisas também têm analisado isso, como que o eleitorado de Lula, por exemplo, 70% não vai mudar de voto em hipótese alguma até as eleições. Isso mostra que a estratégia do ex-presidente Lula de ir para o centro, chamando Geraldo Alckmin para vice, né? E, aliás, isso aí tem provocado muita polêmica, muita discussão, principalmente no campo da esquerda, né? E eu queria manifestar aqui a minha opinião a respeito desse ponto, né? Eu acho que o Lula não precisaria do Alckmin para poder ganhar a eleição, mas talvez ele precisasse do Alckmin para poder conseguir governar. Porque muita gente imagina que basta o presidente Lula ser eleito que todos os problemas serão resolvidos. Gente, não serão resolvidos. Essa turma que está aí do Bolsonaro... meu gatinho
pulou aqui em mim. Aqui não pode agora, filho. Vai dormir lá na... Vai lá, agora não. Né? Então, desculpa aqui, gente. Mas voltando aqui, né? Eu acho que o Alckmin ele repete a estratégia de Lula quando se elegeu, né? Que trouxe o Zé de Alencar, que, aliás, nem era de um partido de centro-esquerda, era um partido de centro, um partido que se posicionava no aspecto político bem no campo centrista, né? Enquanto que o PSB hoje é considerado mais de centro-esquerda, né? E mesmo o Alckmin, que se filiou, e parece que se filiou só para ser o vice do Lula, parece que isso ficou muito claro aí, né? Quer dizer, é um grande acordo, né? Então, veja que qual era o papel do Zé de Alencar, um grande empresário aí, brasileiro, como vice de Lula? Era exatamente para poder ter diálogo e abrir caminho de diálogo, abrir, enfim, conseguir se aproximar aí de setores do empresariado, né? Dos setores aí dos bancos, enfim, da burguesia, né? Seja lá o nome que quiser dar a esse setor que nunca apoiou o PT, nunca vai defender o PT, né? Mas tem aí essa questão para resolver também de ter apenas, né, 2 candidatos eleitoralmente viáveis, né? Então, isso mostra que a estratégia de Lula para ir para o centro, chamando o Alckmin para ser seu vice, tem dado resultado, né? Ele precisa de uma força centrípeta para crescer fora da direita. Analisa o Antônio Lavareda, que, aliás, é o próprio diretor do IPESP, né, desse Instituto de Pesquisa. Então, está muito clara essa estratégia aí do Lula e da cúpula do PT de chamar o Alckmin, né? O Alckmin, evidentemente, não é o candidato a vice dos nossos sonhos, né? Eu ficaria muito mais contente, eu mesmo, né, se tivesse um candidato de esquerda como vice de Lula, né? Quem sabe o Boulos, né? Já pensou o Boulos de vice? Pô, mas isso aí é uma situação que talvez fale muito para a esquerda, mas não fale para o eleitorado. Agora, o grande problema, gente, é que a gente está passando por uma conjuntura política totalmente diferente daquelas que nós já passamos antes ou imaginávamos passar. E para uma estrutura e para uma conjuntura política tão específica, tão própria, com suas características tão diferentes de outras, a gente tem que ter também uma estratégia eleitoral diferente, né? É isso que muitas vezes muitos grupos e partidos aí de esquerda, né, da esquerda mais, vamos dizer assim, à esquerda mesmo, né, às vezes não entendem, não aceitam, né, mas, de qualquer forma, é uma questão que precisa ser levantada e que precisa ser refletida, né? Quer dizer, eu acho que a gente está com um governo com características fascistas muito claras, né? Você tem um golpismo desenfreado aí. Olha aí nas últimas semanas toda essa articulação do Bolsonaro com os militares, principalmente lá com o chefe lá, o comandante do Exército, com o ministro da Defesa, né, o Braga Neto, para poder torpedear e, de certa forma, já começar a desacreditar, né, com aquele discurso rançoso, né, que sempre tira da gaveta, sempre coloca, né, aquele discurso contra as eleições, contra as urnas eletrônicas, né, tentando fortalecer esse nicho, esse grupo, né, mais alinhado com o Bolsonaro, né, e você tem aí uma situação que a gente não pode desprezar, né? Ainda hoje, eu lendo nos jornais, aí, até me preparando um pouco para essa conversa nossa hoje à noite, vendo aí as entidades se manifestando aí, né, procurando, inclusive, o ministro Fachin, né, entidades, inclusive, empresariais mesmo, né, personalidades, enfim, gente representativa aí da sociedade, de modo geral, se manifestando, né, em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, em apoio ao STF, né, e deixando uma posição muito clara de que não vão ser reféns, né, desse discurso golpista aí do Bolsonaro e do pessoal que está com ele, principalmente os militares, né? Então, diante dessa situação que, evidente, a gente tem que ter também uma estratégia diferenciada, né? Se você tem uma situação política tão ímpar, tão diferenciada,
a gente precisa ter também uma estratégia política de acordo, né? O Alckmin, então, volto a repetir, não é para ganhar a eleição, mas é uma tentativa de garantir aquilo que se costuma chamar de governabilidade, né? Ou seja, ter condições de governar depois, porque essa situação não se resolve com a eleição do Lula. A gente vai ter problemas muito sérios durante os 4 anos do governo dele, se ele for eleito. E hoje, né, a gente torce por isso e temos quase certeza de que isso é uma possibilidade real, né?